Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita número 532, a realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Na semana passada, nós comentamos aqui no Tema Livre uma mensagem contida no livro Estude Viva, dos autores espirituais André Luiz e Emmanuel, psicografado o livro pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Entretanto, como o tempo foi insuficiente para enfocarmos todas as advertências e orientações ali contidas, advertências estas direcionadas aos pais em relação à educação dos filhos, nós voltamos ao tema no dia de hoje. Então, nós reiteramos aqui aos nossos telespectadores, não só acompanharem o programa agora, o Tema Livre, como também, caso tenham perdido o programa da semana passada, para buscarem o programa número 531, que está já disponível no YouTube, ou diretamente através do nosso site www.adpr.org.br. É muito importante repetimos o dito da semana passada para a educação dos filhos, numa época em que os pais, muitas vezes, têm encontrado dificuldades imensas para oferecer orientações seguras, impor limites, fazer prevalecer a disciplina e o respeito. Já já a gente continua sobre este tema. No quadro Espiritismo Responde, a pergunta que nos foi enviada é: todos os espíritos são iguais? E vocês, o que acham? Então vamos ao tema livre primeiro. Prezados amigos, então hoje no tema livre, a segunda parte da mensagem que nós tiramos já iniciamos na semana passada do livro Estude Viva, um alerta para os pais, foi assim que nós denominamos naquela oportunidade. Está comigo aqui o Humberto e a Rose, que vão ajudar nessa explanação dessa segunda parte. Eu vou ler aqui, Humberto, o primeiro parágrafo para você dar uma comentadinha, tá ok? Relegar-lhes as mentes das crianças as superstições e fantasias sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida. É a responsabilidade dos pais de preservar os valores no desenvolvimento da criança. Hoje é comum até pais incentivarem a admiração de crianças sobre cantores ou personagens de televisão ou da mídia em si, que não trazem valor nenhum, trazem degradação, por vezes degradação moral, ou trazem comportamentos reprováveis. E isso é uma responsabilidade dos pais, porque o desenvolvimento da criança vai depender desse início de aprendizado, de convivência dela. Então, claro, a criança vai ver, mas o pai tem a obrigação de orientar a criança e esclarecer, como diz aí nesse tema, sobre não só esse tipo de situação, mas também na questão da superstição, por exemplo, crendices, né? Crendices, ou aquelas mentiras já contadas há milênios e que se repetem hoje em dia e que permitem que a criança continue acreditando nesse tipo de história, né? Rose, o segundo, para você analisar, não lhes pedir, quer dizer, deixar de pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. É importantíssimo que os filhos aprendam dentro do lar a partilhar as responsabilidades e as obrigações na medida da sua faixa etária, das suas possibilidades. Se os pais tiverem o hábito de sentar em conjunto no momento de paz, estabelecerem metas, responsabilidades para cada um em conjunto com a criança, pedindo que ela mesma estabeleça quais são as perdas de direito e as vantagens que tem quando todos atingirem juntos as metas estabelecidas em família, você vai estar criando na criança a internalização do senso de responsabilidade. Ela aprende que as coisas não vêm de graça, que é preciso trabalhar para obter as coisas honestamente e
toda a família pode se combinar para usufruir junto de momentos de lazer quando determinadas metas foram cumpridas corretamente. Isso estabelece na criança o desenvolvimento da sua responsabilidade moral, a prepara para o futuro e não a deixa na crença indevida e prejudicial de que é privilegiada. Vamos ao seguinte, Humberto, conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça. Eu acho que aqui não é só questão de equiparação entre os irmãos, mas de ter merecimento a receber essa mesada, né? Exatamente. Isso é uma construção de valores para as crianças. O pai tem a obrigação de construir esses valores desde pequenos, que nada se conquista sem o devido esforço, né, necessário para o desenvolvimento dele no colégio, na profissão, enfim, é um valor que tem que cultivar desde criança. E também tem uma questão, isso nesse ponto que eu queria comentar, tem pais que viveram vidas com muita carência. E aí eles depois progridem, né, ficam adultos, aí conquistam uma vida financeiramente estável e querem criar seus filhos com todas as facilidades, com todas as tranquilidades para não passar o que eles passaram. Eles não interpretaram o que a vida ensinou para eles. Isso é importante refletir, que se extrai o melhor através do sacrifício, do esforço da criança, vai se extrair o melhor dela. Perfeito, é isso mesmo. E incentivá-los à superestimação do próprio valor, sob desculpa de serem inteligentes. É preciso criar a criança com autoestima, com amor a si mesmo, mas ao mesmo tempo é essencial despertar-lhe o respeito pelos valores do próximo, sem admitir dentro do lar a crítica indevida a pessoas ausentes. O hábito de procurar ver o lado positivo e justificar as falhas das pessoas que nos rodeiam se propaga aos filhos que nos imitam o exemplo. Então, evitar todo e qualquer comentário maléfico e procurar desenvolver as capacidades positivas é obrigação máxima dos pais. Cultivar preferências. Isso é importante nos valores que vai se apontar para o filho, né? Cultivar os interesses que são saudáveis, os interesses que são necessários para o desenvolvimento. É aquele pai que pega o filho e leva para assistir um bom filme ou para um teatro, demonstra para ele que existe o teatro, que existe o esporte, que existem as boas reuniões, as reuniões saudáveis, que leva onde ele pratica a religiosidade, principalmente. Mas eu acho que, sabe, Humberto, só para te interromper, eu acho que nesse caso aqui o sentido é outro. É cultivar preferências entre os filhos. Esse é o meu preferido, Então, comparar os filhos, né? Então eu compreendi errado. É válido o que você colocou. É claro que é. Para o filho. Tá? Mas nesse caso aí é ter predileção por filho, às vezes isso cria traumas graves, né? A criança, uma delas no caso, se sente rejeitada, isso aí pode ir longe, isso aí, temos que evitar o máximo possível. Rose, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. O que se deve fazer em família? Na minha opinião e na minha experiência, né, da minha prole numerosa. Você não precisa ficar repreendendo ou dando recompensas indevidas. Você estabelece metas em conjunto, num diálogo afetivo, num momento pré-determinado e as consequências do descumprimento das metas, guardar as próprias coisas no lugar, arrumar o quarto, colaborar em casa, são estabelecidas em conjunto. Aí você não fica fazendo reprimenda. Sabe o pai que fala não o tempo inteiro e não faça isso? Ele está desperdiçando energia que podia ser construtiva. Então, estimular a responsabilidade significa estabelecer os direitos e deveres, as consequências do cumprimento dos direitos e deveres, cobrar essas metas em conjunto, nos momentos de paz, não nos momentos de crise. Perfeito. Mais uma para o nosso amigo Humberto aqui. Forçá-los a receber preconceitos e tradições. Esse pega, hein? Pega porque o que a gente tem que pensar, eu como pai penso assim, e avô também, as gerações se renovam e elas são mais avançadas e são diferentes das nossas. Assim como nós tivemos um pensamento, um conceito diferente dos nossos pais. Então isso tem que ser respeitado. Claro, é obrigação nossa dar o exemplo,
obrigação nossa é direcionar o filho, colocar o melhor possível dos nossos valores para os nossos filhos, mas respeitar a geração dele, a forma como eles vão pensar e como eles vão administrar aquilo que eles adquiriram a partir da juventude, que é quando a criança começa a ser um pré-adolescente e começa a se afastar daquela proteção familiar e buscar seus próprios caminhos, né? Mas ela já está com a bagagem familiar, aí eu não tenho mais como interferir muito. E hoje em dia se fala muito, né, Humberto e Rose, sobre preconceito, essa coisa toda aí, às vezes cá para nós, né, com uma certa dose de exagero, levado muito a ferro e fogo essa situação, mas são fatos que a gente não pode negar e que tem que ser observado. Então, é um exemplo dos pais, né? Preconceito é exemplo. Exatamente. Se o pai cultiva o preconceito, o filho vai tender a ter. E as tradições também, aquilo, às vezes, querer obrigar que a criança siga aquilo que os bisavós faziam, os avós faziam, em vários aspectos, e que, às vezes, para eles, como se colocou, não tem já tanta importância, aquilo não pesa tanto, ele tem outras preocupações, outros anseios, né? Então, querer obrigar que eles sejam criados naquela bitola que os pais se acostumaram, foram criados também, se isso não afeta moralmente a formação moral da criança, né, nem intelectual, respeite-se. Mas o supérfluo pode ser descartado, né? Rose, imprimir-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências. Pois é. Antigamente se fazia assim, o filho tinha que ser, nas famílias que tinham ambição, né, tinha que ser doutor, ou se formar nessa ou naquela área. Graças a Deus, hoje em dia, já existem uma gama de profissões que estão ao alcance das pessoas bem preparadas e que, se elas têm vocação para se dedicar àquela profissão, elas vão se dar bem. O que não se pode descurar de uma boa formação de base, de leitura, de uma instrução sólida, de valores morais sólidos e o exemplo dentro do lar e o hábito de levar até o fim cada obrigação assumida, e fazer o melhor que puder ser feito em cada obrigação simples. Até arrumar a cama, varrer a casa, pôr uma mesa, tem que ser executado da melhor forma possível. Por quê? Porque daí a profissão que aquela pessoa escolher, respeitando-lhe as tendências e as vocações, ela vai sair bem. Isso é bem interessante a situação, porque às vezes até não... às vezes os pais até abrem um pouquinho o leque, você tem que ser isso, isso ou isso, mas é uma dessas coisas. Mas não ensina a fazer bem as coisas. Mas preocupado com o sucesso material. Com o ter e não com o ser. E às vezes a pessoa depois ela vai se sentir frustrada. Eu não sei, não tenho muita base para fazer esse tipo de afirmação, talvez vocês tenham pela experiência de vocês no dia a dia aí. Mas eu noto assim com muita frequência a pessoa, o jovem presta vestibular para uma determinada carreira e ele às vezes começa 2, 3 faculdades e não termina. Mas tem dois aspectos nisso. O pai pode estar forçando, né, tentando realizar suas ambições pessoais sem respeitar a individualidade do filho. A segunda, não educou para, feita uma escolha, respeitadas, né, as posições divergentes que vão surgir ao longo do amadurecimento, com mudança de posições, levar até o fim a escolha feita, esperar passar a fase ruim. É como casamento, se você não supera as fases de dificuldade, você não chega à época de harmonia. Né? Faculdade, todo começo de faculdade é ruim, é ruim, a base é chata. Se ultrapassa aquela fase, às vezes o jovem que está acostumado a cumprir o seu dever até o fim, ele vai verificar que realmente aquele curso, aquela profissão lhe interessava. Agora, se realmente não tem vocação, tem que se respeitar a mudança, mas quem fica pulando de galho em galho não foi acostumado dentro de casa a cumprir suas responsabilidades até o fim. Às vezes arrumava a cama, às vezes não, punha a mesa, ficava cansado, não tinha que ajudar a tirar, né? Então, é assim que se educa. Esse é um mal generalizado, realmente, de muitas pessoas que não têm disciplina e querem as coisas, sonham, pedem que os outros realizem, até Deus, né? Até Deus ajuda, mas não tem a mínima persistência. Diante da primeira dificuldade, ele já desiste. Falta de educação em casa, na infância. O penúltimo para você, Humberto, não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa.
É mais ou menos o que a gente já adiantou aqui, né? É importante que cada um se permita que o jovem siga seus caminhos sem criar embargos, né? Como vocês estavam citando a questão da profissionalização, por vezes um pai com muito patrimônio, ele faz questão de que o filho administre seu patrimônio. E ele até vai fazer isso, só que ele vai ser sempre um profissional inseguro, não é verdade? Então cria-se pessoas inseguras quando se coloca elas numa linha e é que ela precisa seguir aquela forçosamente, forçosamente, né? ela não fez as próprias escolhas. Então ela vai ter segurança até o momento, depois na falta do pai, da mãe, ela não vai saber como agir. Então, insegura e frustrada, né? Sem contar frustrada. Fora que é uma contribuição negativa para a sociedade, porque vai ser um mau profissional. Exatamente. Bom, chegamos esse último aqui é mais compridinho. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores e devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Que bonito para fechar essa mensagem e o programa, o nosso quadro de hoje. Muito linda a mensagem. São dois aspectos básicos que nós temos que relembrar, né, ante essa última assertiva. Primeiro, relembrar que nossos filhos são espíritos imortais, como nós mesmos. Tem uma bagagem milenar de experiências conosco, ou longe de nós, em que formaram as próprias bases da personalidade. Cumpre-nos aperfeiçoar esses dons que eles trazem, corrigir os defeitos e auxiliá-los a aprimorarem-se moral, espiritualmente, intelectualmente, para que tenham sucesso nessa nova encarnação. Esses laços antigos se refletem nas tendências atuais, são facilmente perceptíveis pelas inclinações que a criança demonstra. Se nós os educarmos prestando atenção aos defeitos que tenham e incentivando as boas qualidades, nós vamos criá-los para a vida espiritual, para a responsabilidade moral, para serem bons profissionais e terão muito mais facilidade para se sentirem gratificados e felizes na opção de vida que selecionarem. Depois, nós temos que entender que os reveses e as dificuldades que surgem à nossa frente naturalmente na vida familiar são também decorrentes desses compromissos pretéritos. Não temos que nos escandalizar ou ficarmos amargurados por eventuais defeitos, vícios e dificuldades e lutas que surjam para os nossos filhos. Devemos prepará-los condignamente e enfrentar juntos as dificuldades que surjam sem estranheza, porque na condição de espíritos imortais também estão colhendo os frutos daquilo que plantaram e preparando a sementeira das vidas futuras. Vão ter problemas, vão ter lutas, vão ter fraquezas e dificuldades que são naturais no seu processo evolutivo, assim como as nossas. Amá-los muito, dar-lhes o apoio, sustentá-los nessa vida é o que nos compete. É isso aí, meus amigos. Fique agora com o Fonte Allan Kardec e o Espiritismo Responde. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar a respeito da impaciência. Como que nós estamos lidando com o nosso dia a dia, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E para isso, então, nós iremos recorrer ao livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva. Então, o conto é o 17º e ele vai dizer, então, narrar a respeito da impaciência. E o palestrante, inspirado pelo instrutor espiritual Jerônimo, vem falando, então, a respeito que a impaciência é um vício muito grave,
é uma falta de caridade para conosco. E trouxe então, quando Jesus afirma, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ele vai narrando então que a intemperança mental nos leva a propiciar a nossa própria morte, realizando assim um suicídio indireto. Basta alguns minutos, alguns segundos de indisciplina para que a morte então tome conta e deixemos assim o corpo físico. Fraga era um dos que estavam assistindo ali a palestra, achou muito bonito, os conselhos muito bom e foi para casa pensativo a respeito da impaciência. No outro dia, porém, Fraga estava trabalhando no seu escritório, porque ele era um contador que tinha muitos clientes do comércio e era uma tarde muito quente e ele estava ali, eis que uma mosca estava atazanando o ambiente. E ele então, para se livrar, dava uns tabefes aqui, outros dali, mas a mosca continuava, até que ela consegue pousar nos seus ralos cabelos. Ele então, num momento de indisciplina, dá-lhe um murro bem forte na sua cabeça, tão forte que ele desmaia. Aquela correria, aquela aflição, e quando ele recorda os sentidos, ele se vê no plano espiritual. E muito assustado, pergunta o que ele estava fazendo ali. E o mentor espiritual daquele hospital que o recebe, diz a ele então que ele desencarnou devido à sua impaciência. E ele pergunta então, como que eu vou fazer? Ele falou, olha, faz 2 meses que você se encontra aqui e só hoje você teve consciência do ocorrido. E então nós vimos que no seu caso você sempre foi um homem muito correto, muito caridoso, então você não tem condições de continuar, de ficar nas zonas umbralinas, mas também você não tem condições de ir para uma esfera superior, então você ficará conosco. E ele fala então impaciente, fazendo o quê? E o mentor, o instrutor espiritual, diz que ele ficará ajudando, auxiliando os enfermeiros. E ele pergunta, fazendo o quê? Espantando moscas. Então, para ele aprender ali a ter a paciência. Fica o nosso recado, meus amigos. Vamos ver como que nós estamos lidando com as nossas moscas para que nós possamos seguir os ensinamentos do Mestre. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá! No quadro O Espiritismo Responde, recebemos o seguinte questionamento: todos os espíritos são iguais? Não. Todos os espíritos são de diferentes ordens, não sendo assim iguais em poder, em inteligência, nem saber, nem moralidade. Dependendo do seu grau de aperfeiçoamento é que são classificados os espíritos. Cada espírito de acordo com as qualidades que já adquiriram, com as imperfeições que ainda necessitam despojar-se,
com a elevação moral já atingida. Muitas vezes nós confundimos essa questão porque sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes, mas cada um de nós faz uma jornada, uma caminhada. Então, as escolhas que nós fazemos vai nos diferenciando e fazendo com que esse grau de adiantamento, a nossa pureza se distancie uma das outras por conta das nossas questões íntimas, daquilo que fazemos com as escolhas. É isso que vai nos diferenciando uns dos outros. Portanto, as qualidades já adquiridas permanecem conosco nesta e nas próximas reencarnações. E assim mesmo temos oportunidades para que as imperfeições que ainda trazemos conosco sejam trabalhadas para que no futuro breve possamos galgar as diversas classificações dos espíritos. Na escala espírita, quando estudamos a obra, o livro dos espíritos, ali traz para nós que são de 3 ordens diferentes. Os espíritos puros, aqueles que já alcançaram a pureza, a perfeição no seu grau máximo, lembrando que essa perfeição jamais será a de Deus. Os espíritos bons, uma outra ordem onde ali estão classificados os espíritos que têm a bondade, que são espíritos onde o bem já prevalece e que trabalham nesse sentido. E a classe em que a maioria de nós está incluída, que é a classe dos espíritos imperfeitos, aqueles que ainda trazem consigo da ignorância nos diversos graus, da maldade, aqueles que ainda têm as paixões inferiores ali na sua existência, na sua experiência, na sua vivência. E nessas ordens, especialmente ou principalmente na ordem na classificação, na classe dos espíritos imperfeitos e dos espíritos bons, aí ainda tem nessas ordens várias classificações. Então nós permeamos umas e outras, não significa que todos nós estamos classificados como espíritos imperfeitos e dentro dessa ordem há diversas classes e que por ali nós passeamos. Ora estamos melhores num quesito, outro em outros, até que consigamos atingir esse limite para sermos classificados como espíritos bons até chegarmos a espíritos puros. Portanto, somos todos diferentes. Em todo esse universo não existe um espírito igual ao outro. Somos parecidos, temos questões que nos aproximam ou distanciam, mas iguais nenhum. Todos filhos de Deus, com as mesmas possibilidades, com as mesmas capacidades, mas cada um de nós desenvolve essa capacidade de maneira diferente. Portanto, queridos amigos, esperamos ter auxiliado nessa questão e desejamos a todos uma ótima semana.